Bom dia, meu nome é João Marcos, essa é a minha V2 de Elementos de Ecologia, da professora Vanderlaine Amaral de Menezes, da UESO. O meu tema foi a Amazônia e eu achei importante começar com uma frase que foi dita durante a COP26 em Glasgow, no painel científico para a Amazônia, de 2021. O desmatamento, as queimadas e as mudanças climáticas deixam a Amazônia cada vez mais perto de um ponto irreversível, a partir do qual a regeneração da floresta se tornará inviável e a área tenderá a se transformar num grande deserto. A desertificação da floresta terá impactos catastróficos para o clima do planeta. Bom, o nome foi inspirado no mito grego das Amazonas, foi dado pelo colonizador espanhol Francisco de Orellana, enquanto descia o rio conhecido pelos indígenas como Paraná-Açu. Após encontrar com supostas guerreiras indígenas na região do Peru, as descreveu como Amazonas. Hoje, a lenda batiza a maior floresta tropical do mundo, com 7 milhões de metros quadrados, e a maior floresta em biodiversidade do planeta, abrangendo 9 países, onde 60% dela está no Brasil, e outros 40% estão divididos entre Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Suriname, Bolívia, Guiana e Guiana Francesa. Na floresta também se encontra a maior bacia hidrográfica do mundo, responsável por 1/5 do fluxo fluvial total do planeta, e por 20% da água doce líquida existente, com mais de 7 mil afluentes, ocupando uma área de aproximadamente 45% do Brasil. A formação da floresta está primeiramente ligada à formação de sua bacia hidrográfica. Há 18 milhões de anos atrás, onde hoje é a floresta amazônica, já foi um mega pantanal com um lago chamado Pebas, que ocupava toda a atual Colômbia e o norte do Peru. Esse lago teria secado há 10 milhões de anos, dando lugar à floresta. Esse lago secou devido à formação dos Andes, que alteraram o sentido dos rios que antes corriam para o oeste e começaram a correr para o leste, fazendo erosão no caminho e chegando até onde hoje é a foz do rio Amazonas, no estado do Pará. Antigamente, os rios, atualmente chamados de rios amazônicos, começavam pelo norte, pelo Peru, pela Venezuela, passando pela Colômbia e pelo Peru. Após o levantamento dos Andes, esses rios se fecharam ao norte e começaram a se abrir pelo leste. Seu principal rio recebe o nome do bioma. O rio Amazonas nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, onde recebe o nome de Apurimac e deságua no Oceano Atlântico. Em seu percurso recebe diversos nomes e quando entra no Brasil é chamado de Solimões. E ao se encontrar com o Rio Negro, próximo à capital Manaus, começa a ser chamado de Amazonas. O encontro das águas do Rio Negro e Solimões é um fenômeno muito comum em bacias hidrográficas. Isso pode acontecer por fatores climáticos, geológicos, entre outros. Especificamente, o encontro desses rios acontece pela densidade das águas, a temperatura e a velocidade das correntes. Enquanto o Rio Negro tem uma temperatura de 28 graus e flui a 2 km por hora, o Rio Solimões flui de 4 a 6 km por hora a uma temperatura de 22 graus. Sua bacia hidrográfica comporta duas das maiores ilhas do mundo, a Ilha Fluvio-Marítima de Marajó, localizada na foz do rio Amazonas, no estado do Pará. Essa ilha possui 40 mil metros quadrados, com quase 600 mil habitantes. O significado do seu nome é incerto. A ilha era chamada de Marina Tambal pelos indígenas e no início da época colonial era chamada de Ilha Grande de Joanes. A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo. A diferença entre Marajó é que Bananal se encontra de fato no rio Araguaia, sem contato com o oceano. A maior parte da ilha faz parte do território indígena do Araguaia, onde há 15 aldeias. A ilha foi inicialmente chamada de Santana e depois começou a ser chamada de Bananal, pela população por causa dos seus extensos bananais, grande parte surgida naturalmente. Vegetação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o bioma conta com cerca de 30 mil espécies de plantas, o que é aproximadamente 30% das plantas de todo o continente sul-americano, e 2.500 espécies de árvores de grande porte, 1/3 de toda a madeira tropical do mundo, e é reconhecido pelo Ministério que muitas espécies ainda são desconhecidas, e muitas das espécies conhecidas ainda não foram estudadas. A classificação da vegetação se dá em 3 categorias: mata de igapó, que seria uma mata de transição entre o Pantanal e a Amazônia, que ocupa áreas de altitude mais baixa, que se encontram inundadas o ano inteiro. A mata de várzea, áreas de altitude intermediária, que são inundadas durante o período chuvoso, onde se pode encontrar árvores de 40 metros de altura.
e mata de terra firme, áreas de altitude mais alta que não sofrem inundações em nenhum período do ano. Ao contrário do que se pensa, o solo da Amazônia é pouco fértil. É bastante ácido por conta de sua temperatura e umidade. Assim, a floresta se mantém praticamente como um ser vivo autossuficiente, fertilizando a si mesma através da decomposição de matéria orgânica que ela mesma produz ou sobrevive através dela. Sua vegetação é majoritariamente perene, latifólia e higrófila. Isso significa que, em sua grande parte, é composta por espécies de vegetais que possuem longa durabilidade, com folhas grandes e adaptadas a ambientes de grande umidade. Sua vegetação heterogênea consegue sustentar seu próprio ciclo hidrológico, segundo a teoria da bomba biótica, onde a floresta consegue baixar sua pressão atmosférica, sugando a umidade do oceano, sustentando rios de vapor por todo o continente. Por essa teoria se dispersou a ideia de pulmão do mundo. Essa teoria foi provada errada. A Amazônia consome cerca de 90% do oxigênio que ela produz. Agora sobre a fauna. Pela extensão de seu território, é amplamente aceito que a totalidade das espécies do bioma não são, até hoje, completamente catalogadas. Muitas espécies endêmicas ainda sequer foram estudadas, o que demonstra o tamanho da riqueza do ecossistema. E é estimado que a floresta possua mais de 30 milhões de espécies de animais em todo o seu território e abrange cerca de 73% das espécies de mamíferos e 80% das aves do Brasil. Antigamente, a Amazônia era um lar de gigantes. Durante o período quaternário, o megapântano proto-amazônico formado pelo escoamento do lago Pebas abrigava animais de grande porte, como crocodilos com mais de 10 metros de comprimento, tartarugas com cascos de 4 metros, os ancestrais de animais como capivaras, que chegavam ao tamanho do búfalo atual, e cobras de 1 tonelada, e também o peixe-boi, que é uma espécie de mamífero que teve origem na América do Sul nesse mesmo período, e pela ligação do lago com o oceano chegou até a África. A dificuldade de acesso e as problemáticas dos riscos de escavações arqueológicas dificultam a obtenção de dados que contam sobre o começo da Amazônia. Porém, os dados atuais mostram que em seu passado poderiam haver uma quantidade ainda maior de espécies de animais que atualmente. Atualmente, a floresta amazônica contém cerca de 30 milhões de espécies de animais, algumas delas descendentes dos antigos tutãs que existiram no passado. Espécies endêmicas como o peixe-boi amazônico, o jacaré-açu, que pode chegar a 5 metros de comprimento, e o boto cor-de-rosa, o maior golfinho de água doce, extremamente adaptado aos rios amazônicos. Suas nadadeiras peitorais são grandes, juntamente com seu tamanho médio, e a falta de fusão das vértebras cervicais dão a ele uma grande capacidade de nadar pela floresta inundada. Além das diversas espécies de peixes, anfíbios, aves, insetos, répteis e mamíferos que dão à floresta o título de bioma mais diverso do mundo e patrimônio da humanidade. Sua grandeza é tamanha que todo seu potencial e riqueza sequer chegaram a ser completamente estudados. Sobre o clima. O clima onde hoje é a floresta amazônica já foi frio-seco, quente-úmido e quente-seco, onde aproximadamente 20 mil anos atrás o clima era semiárido. Atualmente o clima amazônico é tropical e equatorial, quente e úmido, onde a temperatura média pouco varia, com chuvas abundantes durante todo o ano, não existindo período seco. A floresta possui microclimas em sua extensão, variando entre úmido e extremamente úmido na vegetação mais fechada. O clima da floresta é de extrema importância para o equilíbrio climático da América do Sul e o ciclo da água na parte sul do Oceano Atlântico. Os principais sistemas atmosféricos atuantes na região são a circulação geral e a alta da Bolívia. Esse sistema é a circulação no sentido anti-horário, em altos níveis da atmosfera, que causa convergência nos níveis mais baixos, também favorecendo a formação de nuvens muito carregadas. E o El Niño, que é um fenômeno de interação do oceano com a atmosfera caracterizado por um aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que também levam mais chuvas à floresta. Os microclimas da floresta também influenciam em como o bioma pode reagir a esses fenômenos climáticos, incluindo o aquecimento global.
Apesar do bioma apresentar pouca variação climática, mantendo temperaturas e ciclos hidrológicos constantes, o desmatamento, aliado às mudanças climáticas, podem fazer o bioma entrar em cataclismo e começar a prejudicar a si mesmo. Devido à precipitação abundante em áreas de escoamento desmatadas, as cheias, comuns na floresta, podem raspar o solo, aumentando a fragilidade e expondo camadas mais internas, fazendo com que o próprio bioma se descasque. Problemas enfrentados. O desmatamento. A maior floresta do mundo corre o risco de entrar em colapso ambiental, onde os danos causados pelo extrativismo e pela agropecuária podem ser irreversíveis. O desmatamento de 2021 foi o maior dos últimos 10 anos, atingindo 29%. E se somando aos dados da última década, o desmatamento da Amazônia já abrange uma área de 787 mil km². Para ser uma ideia do tamanho, essa área é maior que 151 países dos 195 reconhecidos pela ONU. Segundo o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, se o desmatamento continuar da mesma forma dos últimos anos, a floresta pode mudar de clima e bioma e até 2050 pode virar savana. A sobrevivência da floresta pode estar ameaçada também pelas mudanças climáticas, que, aliada ao desmatamento, podem fazer com que o bioma entre em declínio, alterando todo o sistema hidrológico e climático dependente da floresta, trazendo consequências catastróficas para a América do Sul. Ainda sobre o desmatamento, em 2019, as queimadas em biomas como Amazônia e Pantanal, juntamente com uma massa de ar frio, levaram nuvens cheias de fumaça do centro-oeste até o sul do Rio de Janeiro. Agora, curiosidades. A floresta amazônica recebe sazonalmente areia do deserto do Saara, que viaja pelo Oceano Atlântico e chega até a floresta. Essa areia é rica em fósforo e ajuda na fertilização. Sendo uma floresta densa e muito extensa, parte de sua região permanece intocada atualmente, pelo menos no que diz respeito à exploração e pesquisa da área, onde frequentemente são avistados grupos indígenas isolados na região. Margaret Mee, uma ilustradora inglesa apaixonada pela floresta, demorou 24 anos para encontrar a flor da lua, uma rara espécie amazônica que floresce somente uma noite por ano. Sua história deu origem a um documentário em 2012. E, bom, enfim, essas são as referências e muito obrigado.